Olha, estar nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Olá, eu quero tomar um tempo aqui com você para juntos nós meditarmos num tema enfrentando as tempestades da vida. E eu quero começar trazendo aqui sobre um livro chamado A Tempestade, que relata a história real da luta de homens contra o mar revolto. E relata sobre a coragem e heroísmo de seres humanos que foram obrigados a vencer os seus mais terríveis medos para sobreviverem à tempestade. Vamos olhar para o relato de uma outra tempestade que ocorreu nos dias de Jesus enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno. E esse fato está registrado no livro, no Evangelho de Marcos 4, 35 a 41, que podemos classificar como a mais perfeita tempestade, mas pela sua importância, porque nos ensina como navegar no barco da vida em meio à tempestade do mar. Ninguém no mundo tem uma vida somente de sol brilhante, sem momentos de trevas. Ninguém tem somente lucros sem nenhuma perda. Ninguém experimenta apenas alegria sem nunca sofrer a dor. Ninguém tem somente vitórias sem nunca sofrer uma derrota. As tempestades chegam inesperadamente e de repente estamos no centro dela. A pergunta que devemos fazer é: como chegar do outro lado em segurança? Hoje nós estamos vendo aí isso acontecer no mundo. Há uma pandemia ceifando vidas, sugando todos os recursos disponíveis dos governos, das pessoas, gerando incerteza no mercado financeiro e no coração de muitas pessoas. Que atitude nós devemos tomar diante dessa incontestável tempestade? Ela não atingiu apenas a nossa nação, mas outras nações também. Há muitos barcos envolvidos nessa tempestade. A primeira coisa que eu gostaria que você registrasse é: lembre-se das promessas de Jesus. Logo antes da tempestade relatada ali, que nós lemos em Marcos, Jesus havia dito aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Essa palavra de Jesus, passemos para o outro lado, é o que iria acontecer. E os discípulos deveriam saber e registrar isso na sua memória, que eles passariam do outro lado. Diante da circunstância contrária, fique com a promessa de Deus. Não olhe a circunstância, mas foque a palavra de Deus, a promessa de Deus para a sua vida. Porque o que ele fala, cumpre-se fielmente. Sua palavra é nossa garantia. Jesus estava com eles no barco. E nem Jesus e nem eles haviam cumprido totalmente a missão de suas vidas aqui na terra. Jesus não havia feito ainda expiação pelos pecados da humanidade na cruz. Os discípulos teriam que continuar a missão de Jesus e levar o evangelho da salvação pela fé em Jesus a todos os lugares conhecidos da época. Eles não poderiam morrer antes de cumprir a sua missão. Todos chegariam do outro lado.
Saiba que você é imortal até que cumpra a missão da sua vida aqui na Terra. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Você não vai antes da hora. Você vai no momento certo, quando Deus estabelecer esse momento. Até lá, nenhuma tempestade pode ceifar a sua vida. Segundo ponto, descanse na presença de Jesus. Jesus estava ali no barco com os discípulos. Eles não estavam sozinhos. Jesus deve estar no barco da nossa vida. Aí então, em meio às tempestades da vida, ele pode nos socorrer. No mar da Galileia ou lago de Genezaré, rapidamente se forma uma tempestade. Assim também pode acontecer em nossas vidas. A notícia de uma pandemia chega à nossa vida e ela é alterada completamente. Jesus, nesse momento, ele olha aqui para a terra e como ele vê essa pandemia? Foi Jesus quem a enviou? Não, porque no céu não existe coronavírus ou qualquer outro vírus. Foi permissão divina? Sim, foi. Mas a pergunta não é por quê, mas para quê? Para que todo esse mal se transforme em bem na vida daqueles que amam a Deus. E nós vamos sair dessa epidemia muito melhor do que éramos antes dela. Amém? Jesus está no barco da sua vida. Com Jesus no nosso barco, pode soprar o vento, as ondas se levantarem, nós não seremos derrotados pela tempestade. Essa tempestade só pode fazer uma coisa: nos lapidar, aprofundar nossas raízes na fé em Deus e em sua palavra, em suas promessas. Jesus estava em paz porque ele dependia e confiava no Pai Celestial. Sua mente não se afastava dessa verdade. Ele sabia que era filho amado de Deus, enviado à terra para cumprir sua missão de redenção. Jesus só foi preso, condenado e sentenciado à morte quando chegou o momento certo para isso acontecer. Segurança não é a ausência de problema, mas a certeza da presença de Jesus. Não há lugar para medo quando Jesus está no nosso barco, no seu barco, na sua vida. Com Jesus você vai chegar do outro lado. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, peça agora para ele entrar e ser o seu Salvador. Você pode orar assim: Senhor Jesus, eu creio em ti. Entra em minha vida, seja o meu Senhor. Perdoa os meus pecados. Seja a presença constante comigo. Guarda, livra-me de todo o mal. Amém. Se você fez esta oração, tenha certeza, ele ouviu, ele a recebeu e o milagre aconteceu. Você se tornou filho de Deus, filha de Deus. Você agora é parte da família de Deus. Você agora tem o Espírito Santo habitando em você. Deus é seu Pai Celestial e você tem todas as promessas dele para a sua vida. O terceiro ponto: firme-se no poder de Deus. Firme-se no poder de Deus. Jesus,
ele revelou o seu poder naquela circunstância. E Jesus repreendeu o vento e ordenou que o mar se aquietasse. E a tempestade obedeceu completa e imediatamente. Jesus não impediu que a tempestade atingisse o barco, mas impediu que o afundasse. Jesus não nos prometeu uma jornada terrena sem tempestade, mas prometeu uma viagem segura com Ele no nosso barco. Por meio da sua presença conosco, Ele nos livra de todo o mal. Você, quando está enfrentando a tempestade, você só pode ter duas atitudes. A primeira, a atitude de medo. E a segunda, a atitude de fé. Você decide como você vai reagir à circunstância. O medo é o oposto da fé. Na tempestade, somos obrigados a lembrar das promessas de Deus para nós. Hoje estamos no meio de uma tempestade, mas ela vai passar. Nós chegaremos do outro lado. Você crê? Eu creio. Enquanto isso, vamos nos aquietar na presença de Jesus. Saiba que Ele está aí com você. Não tema. Não tema. Firme o seu pensamento, firme o seu coração em Jesus e nas suas promessas.